paz, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa novena de Natal. Nós que no dia de ontem contemplamos o anúncio, contemplamos o sim de Maria. Hoje, nesse segundo dia, nós iremos refletir nessa novena de Natal que estamos fazendo o papel ou o personagem de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, nesse segundo dia da nossa novena, nós vamos olhar para a figura de São José. Vejam que quem tem presépio em casa, ele está sempre recuado. São José está ali quase que na sombra, olhando para o menino Jesus e amparando Maria, amparando Jesus com a sua vigilância amorosa. Que figura, que personagem que é São José. O Evangelho o define, se a gente for pegar ali nas Sagradas Escrituras, o Evangelho o define com uma só palavra. São José era justo. E é justamente sobre esse termo de São José ser justo que a gente vai meditar nesse segundo dia de nossa novena. Penso que vai nos ajudar muito aqui nos lembrarmos que quando a Bíblia diz que alguém é justo, a Bíblia quer dizer que é bom. Uma pessoa justa, dita na Bíblia, é uma pessoa que é reta, uma pessoa que está ajustada com Deus, ou seja, que está sempre em plena sintonia com Deus, com os seus preceitos, com os seus pedidos. Se a gente pudesse colocar numa palavra aqui, uma pessoa justa na Bíblia é uma pessoa santa. E por isso mesmo é também, automaticamente, íntegro, honesto com os outros. Que bonito nós percebermos e que ótimo será para nós meditarmos neste Natal a figura de São José, porque São José teve um caminho sofrido, São José teve um caminho cheio de sombras, também cheio de graças, cheio de alegrias, por que não? Até a chegada do Natal. E durante todo esse período da vida de São José, a gente pode observar que ele foi reto, mesmo na dificuldade. Que ele foi leal a Deus e a Maria nos momentos mais desconcertantes, nos momentos mais complicados, que nem ele poderia entender o que estava acontecendo, ele permaneceu. E realmente não foi fácil para São José. Lembre-se que no Evangelho de São Mateus, é ele que a gente está meditando no dia de hoje, ele conta que depois que Maria havia sido concebida por virtude do Espírito Santo, São José, seu esposo, que era homem justo e não queria infamá-la, resolve deixá-la secretamente. A gente precisa refletir aqui bem sobre essas palavras, pois não é na hora que se apanha todo o sentido que ali está contido, porque São José não fugiu da responsabilidade, São José não fugiu da sua obrigação, São José não fugiu do seu dever. O que fica claro desde o começo, e porque o Evangelho diz isso explicitamente, é que José resolveu abandonar Maria secretamente porque era justo. E precisamente porque era justo, esse foi o motivo que São José teve
para abandonar Maria. Perceba que Deus, que inspira, claro, o texto sagrado de São Mateus, quis mostrar-nos com essas palavras que a resolução de José foi um ato de bondade, foi um ato de justiça, foi um ato de retidão. José percebe a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério tanto para ela quanto para Deus, e tanto para ele, com certeza. E aqui começa a sua reação que deveria ser comovente para nós, deveria tocar no fundo do nosso ser. Porque em nenhum momento São José pensa mal de Maria. Em nenhum momento José tira satisfação de Maria. Na verdade, nem por um segundo passou pela cabeça de José a possibilidade de que em Maria houvesse a menor sombra de pecado ou mesmo de traição. Porque José amava Maria. Porque José conhecia Maria. E José percebia a pureza santíssima daqueles olhos, daqueles gestos, da alma do que seria sua esposa. Como seria bom se nós tivéssemos a possibilidade de ter um coração generoso como teve São José. Olhando para Maria, José sentia-se envolto num mistério que não tinha muita explicação, que ultrapassava todo o seu entendimento. E Deus permitiu que sofresse. Eu acho que foi para que nós víssemos o que é ser justo. Esse sofrimento aqui mostra para a gente o que vem a ser a bondade. Porque, não querendo nem por sombra pensar mal, a primeira coisa que vem na cabeça de José foi de proteger Maria, não acusando-a. E mais, São José não pensou nem mesmo em defender a si mesmo. Mas sim, justamente por amor que tinha a Virgem Maria, para não difamá-la, para não dar nem de leve a impressão de que a acusava, José então prefere ficar pessoalmente mal. José assume a culpa. É como se José quisesse então levar a má fama. Justamente por ser irresponsável, justamente por ser covarde, por ser aquele que deixa a noiva grávida e não quer assumir. É dessa maneira que José, sendo justo, é dessa maneira que ele então deixava a sua esposa inocentada e ele tornava-se culpado. José preferiu sujar a sua própria imagem antes que profanar aquele amor santo que o próprio Deus tinha feito nascer entre ele e Maria. É isso que é ser reto. É isso que é ser justo. Fazer o que a consciência indica como o melhor caminho, o mais certo, o mais perfeito aos olhos de Deus, ainda que esse bom caminho nos traga sacrifícios e prejudique os nossos interesses. José, volto a dizer, era justo. E era justo porque agia por motivos retos, puros. José agia por amor, José agia por fidelidade, por honra, porque ele via tudo aquilo como um grande dever. E o mais, não se deixava arrastar por motivos tortuosos, nem pelo interesse, nem pela vaidade de preservar a sua reputação, nem pelo comodismo de lavar as mãos e dizer: eu não sei de nada. José precisou de muita coragem. José precisou de muita fé em Deus, assim como Maria teve muita fé em Deus. Era como se José tivesse que saltar no escuro. Era lançar todo o seu futuro nas mãos de Deus e esperar que Ele cuidasse de tudo como um pai cuida. Eu acho, meus irmãos, que a vida de José
também se poderia resumir assim: foi um homem justo, foi um homem de Deus que soube amar e por isso deu tudo em silêncio, sem procurar nada para si. José deu a sua honra, renunciou aos seus planos pessoais. José deu a vida. José soube desprender-se totalmente de si por amor, pelo amor. E como isso custa para nós, né? Como custa para nós esse desprendimento, esse largar as nossas coisas, largar as nossas misérias, largar a nossa pequenez. Como é fácil deixar que o interesse seja a motivação forte das nossas ações. Como é fácil deixar que os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos projetos sejam os nossos guias. Poucos dizem, né? Vou fazer isso porque é bom, porque é justo, porque é verdadeiro, porque vai fazer bem aos outros, porque Deus me pede. Ainda que me contrarie, né? Ainda que me doa, ainda que me exija sacrificar isso ou aquilo, eu vou fazer. Como são poucos que aceitam essa missão. Quantos casais rezariam mais, lutariam melhor para superar todas aquelas desavenças que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, se eles pensassem assim: em vez de dizer que estão saturados, em vez de dizer que estão cansados, que não aguentam mais ou que chegou a hora de cada um viver a sua própria vida, ou de aproveitar a vida de enquanto é tempo, fizesse como José. José não quis aproveitar nada. José nos ensina nesse segundo dia da novena exatamente o inverso. Ele só quis ser bom e fiel. E ele quis ser bom e fiel por amor. Por isso Deus o amou de maneira diferenciada. Tanto que, passados os primeiros momentos de angústia, o Senhor tranquiliza José, dizendo assim, ó: enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que alegria deve ter, né? Imagina, inundado a alma de José ao receber essa mensagem de que Deus estava cuidando. Imagina como José recebe com um carinho imenso, com uma total admiração, com uma veneração que ele passou a olhar Maria, ao ver não aquela que estava grávida, mas ao ver agora aquela que estava gerando o Salvador do mundo. E se com certeza antes José era justo e vivia em plena sintonia com a vontade de Deus, a partir de agora então, a partir daquele instante, ao saber que Maria estava guardando o Filho de Deus, ele deveria ainda ser ainda mais reto, ainda mais justo. Vejam que a vida de José se pode escrever com as mesmas palavras com que Deus lhe vai manifestando a sua vontade. José recebe as indicações de Deus com o coração aberto de par em par e não perde um minuto hesitando, não perde um minuto negaciando, Ao contrário, é na hora, é no instante, com muita paz, com muita serenidade, com a segurança do homem de consciência pura, começa a pôr em prática o que Deus lhe manifesta. Lembrávamos há um instante, a primeira voz de Deus que ele ouviu, quando falou assim, lembra-se? A gente meditou agora. Não temas receber Maria. E o que ele fez? Despertando do sono, fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Obedeceu sem titubear. Obedeceu prontamente. Obedeceu com fidelidade.
E depois, se a gente avança um pouco mais a leitura, quando Deus o chama para que fugisse para o Egito, tirando ali o menino, né, da perseguição de Herodes, o que diz a Sagrada Escritura? Levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E logo depois, quando Herodes, então, morre, Deus chega para José e fala o quê? Volta para sua terra. E novamente o que faz José? Levanta, toma o menino, toma sua mãe e volta para a terra de Israel. Sempre a perfeita sintonia com a vontade de Deus. Essa é a reflexão do nosso segundo dia da novena, né? É isso que José nos ensina no domingo de hoje. Que a gente possa pedir-lhe que nos ajude a ser justos. Que no dia de hoje José nos ajude a ser exemplo de pessoas retas. E que José nos ensine a não torcer os caminhos da nossa consciência com os desvios dos interesses, dos desvios da vaidade, dos desvios do mundo, que nos ensine também a ser retos em nosso juízo sobre os outros. Né? Que José nos ensine a não pensar precipitadamente, nem julgar mal. Que nos ensine a estar sempre em sintonia com o que Deus quer. Pensemos que se a partir de hoje a nossa história se pudesse escrever um pouco mais em harmonia com a vontade de Deus, com o que Ele nos diz no fundo da consciência, talvez nós teríamos aproveitado muito bem esse segundo dia da nossa novena. Que a gente possa hoje refletir um pouco mais um personagem dessa nossa linda história. Ontem Maria, hoje José. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes Maria e José como exemplo, concedei-nos imitar as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.